O grande salão da cidadela de Heartwood era uma caverna de ruído e calor, denso com o cheiro de caça assada, vinho temperado e os territórios sobrepostos de 100 lobos poderosos. Chamas das lareiras gêmeas dançavam através de pesadas tapeçarias que representavam os triunfos da linhagem do coração, projetando longas sombras predatórias que se retorciam no chão de pedra. À cabeceira da imensa mesa de carvalho, sobre um trono esculpido que era mais pedra do que madeira, sentava-se o rei Alpha Sylvain, e ao lado dele, no assento que pertencia à sua companheira, sentava-se outra mulher. O nome dela era Mara, uma beta da matilha Iron Ridge, com olhos da cor de uísque e uma risada que era um pouco alta demais no espaço cavernoso. A mão dela repousava no antebraço de Sylvain, um gesto casual e proprietário que silenciou a conversa e as ondas que se afastavam da mesa principal. Cada lobo no salão sentiu a incorreção disso. Eles viram seu rei permitir o toque, seu rosto uma máscara de indiferença entediada, e todos eles voltaram seus olhos para a mulher que ele estava tentando quebrar. Kira sentou-se 2 assentos abaixo, uma distância deliberada, calculada. Ela não foi banida, não foi mandada embora, mas deslocada, rebaixada de uma forma que era tanto sutil quanto brutalmente pública. Todos estavam observando-a, esperando pela explosão. Eles esperavam que a rainha, sua escolhida, a outra metade do laço que ancorava seu reino, se levantasse, gritasse, atirasse um cálice de vinho e reivindicasse seu lugar com a ferocidade que sua posição exigia. Sua loba, eles presumiam, devia estar arranhando o interior de sua pele, desesperada para atacar. Em vez disso, Kira pegou seu garfo. Ela cortou um pedaço de veado com movimentos precisos, sem pressa. Ela o levou aos lábios e mastigou, seu olhar fixo nos intrincados padrões da tapeçaria à sua frente, aquela que mostrava o avô de Sylvain derrubando um grande touro-alce. Sua postura era perfeita. Sua expressão era serena. Quando um atendente nervoso veio para reabastecer sua água, ela levantou os olhos e ofereceu-lhe um pequeno sorriso genuíno. Obrigada, John. O atendente quase deixou cair a imagem. O sorriso não alcançou o laço, aquela ligação invisível que a conectava a Sylvain. Ele sentiu sua ausência como uma queda súbita de temperatura. Ele estivera sondando aquele laço por semanas, enviando farpas de ciúme, raiva e negligência deliberada ao longo dele, esperando que ela lhe enviasse uma tempestade de volta. Tudo o que ele obteve foi silêncio. Uma superfície lisa e plácida onde um oceano furioso deveria estar. Mara riu novamente, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Sylvain. Era uma performance, e ele era seu diretor. Ele havia projetado esta noite para ser o golpe final esmagador. Ele queria ver sua compostura quebrar, ver a dor que provaria que ele ainda possuía o coração dela. Ele queria que ela lutasse por ele, para lembrar a toda a corte que ela era dele e só dele. Ele precisava ver o fogo que o havia atraído para ela pela primeira vez, o espírito que o havia desafiado e o fizera sentir mais do que apenas uma coroa e um título. Ele olhou para ela, esperando ver um tremor em sua mão, um lampejo de angústia em seus olhos. Ele não viu nada. Ela estava ouvindo o velho Lord Alcester, sua cabeça inclinada com interesse polido enquanto o lobo ancião divagava sobre alguma disputa de fronteira esquecida. Ela não o estava observando. Ela não estava fingindo não o observar. Ela simplesmente havia desviado sua atenção para outro lugar. A carne na boca de Sylvain virou cinzas. Um pavor frio, estranho e afiado começou a rastejar por sua espinha. Isso não estava indo de acordo com o plano. Essa calma silenciosa e inatingível não era a reação de uma mulher desprezada. Era a reação de uma mulher que estava acabada. Mais tarde, quando a corte se dissipou e os criados estavam limpando os restos do banquete, ele a encontrou na biblioteca real. O quarto estava escuro,
salvo por uma única lâmpada que projetava uma piscina de luz dourada quente na mesa onde ela estava sentada. Ela estava lendo, um pesado tomo encadernado em couro aberto diante dela. Ela não levantou os olhos quando ele entrou, embora ele soubesse que ela o tinha ouvido. O cheiro dele agora misturado com o perfume enjoativo de Belladonna e almíscar de Mara preenchia o espaço entre eles. Ele parou a alguns metros da mesa, sua sombra caindo sobre o livro dela. Ele era um rei em seu domínio, um predador acostumado a comandar a atenção com sua mera presença. O silêncio estendeu-se tenso e desconfortável. Ele viera para um confronto para a explosão privada atrasada que ela havia tão habilmente suprimido em público. Você estava quieta esta noite? Ele finalmente disse, sua voz um baixo resmungo. Foi uma acusação. Ela virou uma página, seus dedos traçando as letras iluminadas no início de um novo capítulo. Houve algo que exigiu um comentário? Sua voz era suave, melódica, mas totalmente desprovida de calor. Era a voz que ela usava com emissários visitantes e cortesãos nervosos, educada, distante, vazia. O pavor dentro dele se enrolou mais apertado. Você sabe o que, Mara? Ao meu lado. Ela pareceu desfrutar da honra. Kira respondeu, seus olhos ainda na página. Sua matilha ficará satisfeita. Ele se aproximou, plantando as mãos na mesa e inclinando-se sobre ela, forçando-a a olhar para cima. Ele inundou o laço com sua presença, com sua dominância, com a raiva possessiva crua que ele vinha cultivando a noite toda. Olhe para mim, sinta isso, reaja. Pela primeira vez, ela encontrou o olhar dele. Seus olhos, da cor do chão da floresta depois da chuva, estavam claros. Não havia dor neles, nem raiva, nem mesmo tristeza. Havia apenas uma profunda e inquietante quietude. Ela não recuou de sua exibição de poder. Ela não inclinou a cabeça em submissão. Ela simplesmente absorveu-o como uma pedra, absorve o calor do sol e permaneceu inalterada. Sylvie, ela disse, sua voz caindo para um quase sussurro, o que você quer de mim? A pergunta o atordoou em silêncio. Ele queria que ela gritasse. Ele queria que ela chorasse. Ele queria que ela o arranhasse para exigir que ele expulsasse a outra mulher para lutar pelo laço deles. Ele queria a prova de que ainda podia machucá-la, porque a capacidade de machucar era uma medida de conexão, um sinal de que os laços ainda se mantinham. Eu quero que você haja como minha companheira, ele rosnou. As palavras com gosto de mentira mesmo enquanto as dizia. Um fraco sorriso triste tocou seus lábios. Foi a maior emoção que ele havia visto dela a noite toda e o cortou mais fundo do que qualquer grito poderia ter. Eu estou. Eu sentei à sua mesa. Eu mantive a dignidade da sua corte, recusando-me a causar uma cena. Eu administrei a casa, supervisionei os preparativos para os mantimentos de inverno e me encontrei com os anciãos da matilha. Estou fazendo tudo o que sua companheira é obrigada a fazer. Não é isso que eu quero dizer, ele rosnou, a frustração fazendo seu lobo pressionar contra suas costelas. Ele podia sentir sua agitação, sua confusão. Sua própria besta não entendia a placidez dela. Nossa companheira está quebrada. Conserte-a, assuste-a, faça-a sentir. Então, o que você quer dizer? Ela perguntou com sua calma inabalável. Você quer que eu me enfureça, que chore para o benefício da sua audiência? Você fez suas escolhas, Sylvie. Você colocou outra no meu assento. Você trouxe o cheiro dela para nossa casa. Minha luta com você não vai mudar isso. Isso só dará à corte um espetáculo e enfraquecerá sua posição como rei. Ela fez uma pausa, seu olhar mantendo o dele. Eu não enfraquecerei este reino, nem mesmo por você. Com isso, ela gentilmente fechou o livro pesado. O suave baque do couro na madeira ecoou na sala silenciosa. Ela se levantou, seus movimentos fluidos e graciosos, e caminhou ao redor da mesa. Ao passar por ele, seu ombro roçou seu braço. Ele esperava um choque, uma faísca do laço,
algum reconhecimento da proximidade deles. Não havia nada. Era como roçar em um estranho. O espaço que ela ocupava era dela e só dela. Uma fortaleza para a qual ele não tinha mais a chave. Ele a observou sair, suas costas retas, sua cabeça erguida. O cheiro dela, de terra encharcada de chuva, de camomila e linho limpo, era um fantasma no ar, já sendo engolido pelo perfume mais pesado de Mara que se agarrava à sua própria pele. Pânico, frio e absoluto, finalmente rompeu seu orgulho. Ele queria testar os limites do laço deles, empurrá-la até que ela se agarrasse a ele, aterrorizada de perdê-lo. Ele havia assumido que o amor dela era uma fundação inabalável, algo que ele poderia danificar e depois reparar à sua vontade. Ele havia tratado o coração dela como uma fortaleza a ser sitiada, esperando uma rendição gloriosa e difícil que reafirmaria seu poder. Ele nunca havia considerado que ela poderia simplesmente abaixar a ponte levadiça, ir embora e deixá-lo conquistar um castelo vazio. Parado sozinho na biblioteca, o rei Alfa finalmente entendeu. Ele não a tinha apenas irritado. Ele não havia quebrado seu espírito. Ele a havia ensinado a viver sem ele. E no silêncio profundo e aterrorizante que ela deixou para trás, ele sentiu o primeiro verdadeiro medo de seu reinado. Ele era um rei que tinha tudo e estava prestes a perder a única coisa que alguma vez importou. Ele a seguiu da biblioteca, seus longos passos devorando a distância pelos frios corredores de pedra. As tochas tremeluziam em seus candelabros, fazendo sua sombra saltar e esticar como um predador caçando sua presa. Mas Kira não correu. Ela nem sequer acelerou o passo. Ela se moveu com a mesma graça medida que mostrara a noite toda, como se estivesse simplesmente se recolhendo para a noite após uma refeição agradável e sem intercorrências. Era essa placidez, essa calma irritante que parecia 1000 agulhas minúsculas perfurando sua pele. Eles alcançaram as pesadas portas de carvalho de seus aposentos, sua suíte real. Por anos, este fora o santuário deles, o único lugar onde ele não era um rei, e ela não era uma rainha, mas simplesmente Sylvain e Kira. Era um espaço saturado com o cheiro deles, uma tapeçaria tecida de 1000 noites de segredos sussurrados, discussões acaloradas e companheirismo tranquilo. Ele alcançou a porta no mesmo momento em que ela o fez, sua mão cobrindo a dela na fria maçaneta de ferro. Um choque, fraco mas agudo, o atravessou. Era um fantasma, um eco do que costumava ser. Por um momento de tirar o fôlego, ele esperou que o laço se acendesse para derramar calor e reconhecimento entre eles. Em vez disso, a conexão permaneceu tênue e fria. Um zumbido distante. Ele a sentiu reconhecer seu toque, um lampejo de consciência, mas era clínico, como notar a presença de um pedaço de mobília em uma sala familiar. "Deixe-me ir, Sylvain", ela disse, sua voz ainda impossivelmente suave. Ela não tentou afastar a mão. Ela simplesmente esperou. "Isso não acabou", ele rosnou, empurrando a porta e guiando-a para dentro. O quarto estava escuro, as brasas na lareira lançando um brilho carmesim sombrio. Ele fechou a porta atrás deles, o baque pesado selando-os. O ar ficou imediatamente denso com sua frustração e sua compostura inabalável. Ele soltou a mão dela e começou a andar de um lado para o outro, seu lobo agitando-se sob sua pele, desesperado por uma briga. Um confronto, qualquer coisa, menos esse silêncio terrível. "Não há nada para acabar", ela disse, movendo-se não em direção à grande cama de dossel que dominava o quarto, mas em direção ao armário na parede oposta. "Você entreteve uma convidada. A convidada foi entretida. A noite está concluída." "Não brinque comigo, Kira", ele rosnou, virando-se para encará-la. "Você acha que eu não vejo o que você está fazendo? Este gelo, isso é uma arma, um castigo." Ela abriu o armário.
o cheiro de cedro e lavanda seca invadindo o quarto. Ela pegou uma camisola de linho simples, colocando-a cuidadosamente em uma cadeira próxima. Castigo implica que estou tentando corrigir seu comportamento. Eu não estou. Seu comportamento é seu. Estou simplesmente escolhendo como reajo a ele. Seu controle se quebrou. Em 3 longos passos, ele estava na frente dela, encostando-a na madeira esculpida do armário. Ele a enjaulou, seus braços de cada lado da cabeça dela, seu corpo uma parede de músculo e calor. Ele abaixou o rosto ao dela, sua respiração agitando os finos pelos em sua têmpora. Ele era o Rei Alfa. Sua presença sozinha havia enviado exércitos em retirada. Ele podia comandar o próprio ar em uma sala para ficar parado. Ele empurrou sua dominância através do laço. Uma onda primal e crua de posse destinada a subjugá-la, a lembrá-la de seu lugar. Do lugar dele. Você é minha. O batimento cardíaco dela nem sequer acelerou. Ela olhou para ele, seus olhos escuros refletindo as brasas moribundas do fogo. Não havia medo. Ele viu um lampejo de algo em suas profundezas, algo antigo e cansado. Não era desafio. Era resignação. Isso não funcionará mais, Sylvain, ela sussurrou. E as palavras não eram um desafio, mas uma declaração de fato. Sua raiva não me assusta. Seu poder, ele é para o reino. Não é uma ferramenta para consertar o que você deliberadamente quebrou entre nós. Ele recuou como se ela o tivesse golpeado. Ele esperava que ela lutasse, que o empurrasse, que mostrasse algum sinal de que sua proximidade a afetava. Ela havia feito pior, ela o havia diagnosticado, dissecado suas táticas com a precisão de um curandeiro avaliando uma ferida. Ele assistiu, sem palavras, enquanto ela se movia ao redor dele e começava a recolher alguns itens. Sua camisola, uma escova com um cabo de prata, um pequeno livro de poesia. Ela os dobrou em um simples cobertor de lã. O que você está fazendo? Ele exigiu. As palavras cruas. Um novo medo mais agudo cortou sua raiva. Vou dormir nos aposentos da Rainha Dagger esta noite, ela disse de costas para ele. Eles estão vazios desde a morte de sua mãe. Estão quietos. Você não vai, ele ordenou, sua voz ressoando com a autoridade de um rei. Era uma ordem absoluta e final. Ninguém no reino desobedecia a uma ordem direta do Rei Alfa. Você vai ficar aqui neste quarto, em nossa cama. Ela se virou lentamente, o cobertor enrolado nos braços. Não. A única palavra o atingiu com a força de um golpe físico. Não foi gritada. Não foi chorosa. Era uma verdade simples e inquebrável. Eu proíbo, ele rugiu, o som tremendo as próprias madeiras do quarto. Seu lobo estava furioso agora, insultado, rejeitado. Faça-a obedecer. O olhar de Kira não vacilou. E como você vai impor essa ordem, Sua Majestade? Você terá seus guardas para me restringir? Você me arrastará para uma cama que você profanou com o cheiro de outra mulher e me forçará a deitar lá? Eu me casei com Sylvain Hart, o lobo que jurou me proteger. Eu não serei aprisionada por um rei alfa que esqueceu esse voto. Ela deu um passo em direção à porta. Pense em como essa história será contada nos salões amanhã. O rei poderoso, tão inseguro que precisa trancar sua própria companheira em seu quarto, porque ele teme que ela o deixe. Essa é a imagem de força que você deseja projetar? Cada palavra era uma flecha perfeitamente mirado, atingindo não seu coração, mas sua coroa, seu orgulho, seu governo. Ela não estava mais lutando contra ele em um nível emocional. Ela estava usando o próprio poder dele, sua própria posição contra ele. Ela estava certa. Ele não poderia forçá-la sem revelar uma fraqueza profunda e tirânica a toda a matilha. Ela o havia dado um xeque-mate e o havia feito sem levantar a voz. Uma onda de fúria impotente o invadiu. Ele queria uma reação e a obteve, apenas não a que ele jamais imaginou. Ele esperava vê-la quebrar. Em vez disso,
Ele a estava observando tornar-se inquebrável. Desespero arranhou sua garganta. Ele tinha que fazer algo. Ele tinha que fazer um movimento. Mostrar a ela que ele estava ouvindo, que as palavras dela tinham significado. Ele correu para a porta e a abriu com um estrondo, assustando os dois guardas posicionados do lado de fora. Você, ele latiu para o capitão, encontre a Beta de Iron Ridge, Mara. Leve-a aos portões imediatamente. A visita dela está concluída. Ela não é mais uma convidada da cidadela. Os olhos do capitão se arregalaram quase imperceptivelmente. Ele curvou a cabeça. Imediatamente, Sua Majestade. Ele se virou e desapareceu pelo corredor. Sylvain se virou para Kira, seu peito ofegante. Era uma concessão, um grande gesto. Ele a havia escolhido publicamente, dispensado publicamente a outra mulher. Ele havia cortado a peça ofensiva. Pronto, eu consertei. Agora fique. Ele esperou que ela abaixasse o embrulho para ver o alívio em seus olhos, para dar um passo de volta em direção ao centro do quarto. Kira o observou, sua expressão endurecida suavizando-se em algo que parecia agonizantemente como pena. Isso foi para o benefício do guarda, Sylvain. Pela sua reputação, não por mim. E então ela passou por ele, saiu pela porta aberta e desceu o corredor na direção da ala da Dagger. Ela não olhou para trás. Ele ficou imóvel na porta, a corrente fria do corredor arrepiando sua pele. Ele ouviu seus passos suaves sumirem no silêncio, deixando apenas o estalar do fogo moribundo e o batimento oco e frenético de seu próprio coração. Ele acabara de banir outro lobo de seus salões com uma única ordem, um ato de poder absoluto, e nunca em sua vida se sentira tão impotente. Lentamente, ele se virou de volta para o quarto deles. Ele olhou para a cama enorme, para o espaço vazio ao lado de seu travesseiro. Ele podia sentir o cheiro dela em todo lugar, nos lençóis, no ar, na própria fibra da madeira. Mas era o cheiro de memória, não de presença. E por baixo dela, maculando tudo, estava o fraco perfume arranhador de seu próprio erro monumental. O laço entre eles não era mais um rugido. Não era nem um sussurro. Era um eco, uma vibração desvanecente que lhe contava de um som que já havia passado. E ele estava totalmente, terrivelmente sozinho com o silêncio que se seguiu. Os aposentos da rainha Dagger eram um lugar congelado no tempo. Poeira dançava nos feixes de luar que perfuravam as pesadas cortinas de veludo, e o ar estava parado e frio, carregando o fraco cheiro de papel de rosas secas e pergaminho antigo. Era um quarto de fantasmas e memórias, um lugar que ninguém ousara perturbar desde a morte da formidável mãe de Sylvain. Era perfeito aqui. Não havia eco dele, nenhum cheiro persistente para assombrar as margens de sua consciência. Havia apenas um silêncio profundo e bem-vindo. Kira colocou seu pequeno embrulho em uma espreguiçadeira de chá. Ela não acendeu uma lâmpada. Sua visão aprimorada de lobo era mais do que suficiente para navegar no espaço sombrio. Ela passou a mão sobre a madeira fria e lisa da penteadeira, seus dedos traçando o contorno de uma caixa de joias de prata deixada exatamente onde a ex-rainha a havia colocado pela última vez. Este quarto era um mausoléu da vida de uma loba poderosa. E Kira sentiu uma estranha afinidade com a mulher que ela só conhecera através de histórias e retratos severos. O dever de uma rainha era para com a matilha, para com o reino, para com a linhagem. Seu coração era uma preocupação secundária. Ela havia entendido isso de forma abstrata no dia em que aceitou a marca de Sylvain. Ela simplesmente nunca imaginou que o dever exigiria que ela extirpasse seu próprio coração com tamanha precisão clínica. O laço, sua conexão sagrada, deveria ser uma fonte de força, uma fonte de apoio mútuo. Sylvain o havia transformado em uma arma para testar sua lealdade, para satisfazer sua própria insegurança profundamente enraizada de que ela amava o homem, não a coroa. Ele queria vê-la lutar por ele, mas uma rainha não brigava na lama pelo que já era dela por direito.
Uma rainha aguentava, e se aguentar significava arrancar a parte de si mesma que sangrava quando ele infligia uma ferida, então era isso que ela faria. Houve uma batida suave na porta. Kira se virou, sua postura instantaneamente régia. Entre! Uma jovem garota Omega, mal de idade, deslizou para o quarto, carregando uma bandeja com uma jarra fumegante e uma única xícara. Seu nome era Elizabeth, e seus olhos estavam arregalados com uma mistura de medo e reverência. Ela manteve o olhar fixo no chão. Minha rainha, ela sussurrou, sua voz tremendo. Lord Alistair enviou este leite temperado com mel. Ele disse que a senhora poderia achar a noite fria. A compostura de Kira suavizou. O velho Alistair, o ancião grisalho que havia servido ao pai de Sylvain, a observara a noite toda, seus antigos olhos conhecedores não perdendo nada. Ele não havia oferecido piedade, mas um apoio tranquilo e respeitoso. Essa era a maneira dele de sinalizar sua lealdade, não a companheira do rei, mas a rainha. Obrigada, Elizabeth. Isso foi muito atencioso da parte dele, disse Kira, sua voz gentil. Você pode colocá-lo na mesa. A garota correu para uma pequena mesa perto da janela e colocou a bandeja com um barulho. Ela fez uma reverência tão profunda que sua testa quase tocou os joelhos e depois saiu do quarto como se estivesse fugindo de um predador. Kira suspirou. O cisma já estava começando. A corte havia visto o desrespeito público do rei e a retirada pública dela. Agora eles estavam escolhendo lados. Alistair, com suas raízes profundas e lealdade inabalável à estabilidade do reino, havia escolhido o dela por enquanto. Ela derramou o leite morno e perfumado na xícara, suas mãos firmes. Ela não era a criatura chorosa e quebrada que todos esperavam que fosse. A dor estava lá, uma pedra profunda e fria no fundo do estômago. Mas era uma dor antiga, uma companheira familiar. Ela havia sido uma ômega de uma matilha menor, escolhida pelo rei Alfa por um fogo que ele via em seu espírito. Ela havia passado anos lutando por respeito, provando que era mais do que um rosto bonito para aquecer sua cama, que tinha a mente e a vontade de ser uma verdadeira parceira em seu governo. O ciúme de Sylvain não havia criado essa ferida, havia simplesmente arrancado os pontos cuidadosos de uma antiga. Ele havia, em uma exibição pública brutal, a reduzido novamente a uma posse, uma coisa para ser testada e provocada. Ela tomou um gole do leite, o calor se espalhando pelo peito. Sua loba, uma criatura quieta e resiliente, que ela raramente deixava vir à tona, não estava furiosa. Estava observando, esperando. Ela havia confiado completamente na loba de Sylvain, e essa confiança havia sido traída. Agora estava enrolada profundamente dentro dela, conservando sua força, seus olhos âmbar fixos na ameaça. E a ameaça não era Mara. A ameaça era o próprio rei. Enquanto isso, Sylvain estava em seu próprio inferno pessoal. Ele havia saído furioso de seus aposentos, o silêncio da presença sufocante em suas costas, e encontrado seu caminho para a armaria. O cheiro de aço oleado, couro e suor era uma bomba para seus nervos frágeis. Ele tirou sua túnica formal e pegou uma espada de prática, o peso familiar dela, um pequeno conforto em suas mãos. Seu beta, um lobo corpulento e cicatrizado chamado Ronin, estava ali afiando um conjunto de facas de caça à luz de uma única lanterna. Ronin levantou os olhos quando Sylvain entrou, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seus olhos continham uma pergunta. Ele havia sido o segundo de Sylvain por uma década. Ele conhecia os humores do rei melhor do que ninguém. Mara se foi, perguntou Ronan, sua voz um som baixo e rouco. Ele não precisava perguntar como sabia. Notícias viajavam pela guarda da cidadela como um incêndio. Sim, Sylvain cuspiu, balançando a pesada espada em um arco vicioso que cortou o ar com um zumbido. Eu a mandei embora.
Ronin pousou sua faca e pedra molhada. Bom, foi um jogo de tolos, Sylvain, e você estava perdendo. Sylvain girou sobre ele, a ponta da espada parando a 1 polegada da garganta de Ronin. Seu alfa flamejou, uma onda de dominância pura e irrestrita. Cuidado com a sua língua, Beta. Ronin não estremeceu. Ele encarou o olhar enfurecido do rei sem piscar. Ele era um dos poucos lobos no reino que podia suportar toda a força da presença alfa de Sylvain sem se encolher. Ou o quê? Você vai me banir também? Você é o rei, mas ela é a rainha, e você a empurrou para um lugar de onde nem a voz de um rei talvez não consiga chamá-la de volta. A verdade em suas palavras era tão afiada que rompeu a raiva de Sylvain, deixando-o sentindo-se vazio. Ele abaixou a espada, a força esvaziando-se de seus braços. Ele afundou em um banco próximo, com o rosto nas mãos. O cheiro do perfume de Mara ainda se agarrava à sua pele. Um lembrete nauseabundo e doce de sua arrogância. Ela se foi, ele disse, sua voz abafada. Ela pegou um cobertor e foi para os aposentos da minha mãe. Ela me disse não. A admissão pareceu uma traição ao seu próprio poder, uma confissão de fracasso total. Ronin soltou um longo e lento suspiro. Ele se aproximou e sentou-se ao lado de seu rei, o banco gemendo sob o peso combinado deles. Claro que sim. O que você esperava? Kira não é uma filhote servil que cairá aos seus pés, grata por uma migalha de atenção. Você a escolheu por sua força. Você pensou que ela não a usaria para se defender? Mesmo de você? Eu só queria... Sylvain começou, mas as palavras morreram em sua garganta. O que ele queria? Ele queria ver a paixão dela, o amor feroz e possessivo, que uma vez a fizera desafiar um beta rival por ousar olhá-lo por muito tempo. Ele a sentira ficando mais serena, mais rainha, e em sua paranoia, ele confundira sua confiança tranquila com indiferença. Ele pensou que um pouco de ciúme reacenderia o fogo. Em vez disso, ele o havia sufocado. Você queria controlá-la, Ronan disse, sua voz direta. Você a sentiu escorregando de suas mãos para o próprio poder dela como rainha. E isso o assustou. Então você agiu como um bruto, não como um rei. Você tentou colocá-la de volta em uma caixa, e ela se recusou a ir. Ele se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos, seu olhar intenso. Você sentiu o laço esta noite, Sylvain? Como está? Sylvain não precisou responder. A desolação em seus olhos era suficiente. Está fino, ele finalmente admitiu, as palavras com gosto de veneno. Está quieto quando eu a toco. É como tocar um estranho. Quando eu empurro, não há nada para empurrar. Ronin assentiu lentamente. Ela está se protegendo, puxando toda a sua energia, sua emoção, sua própria essência de volta de você para si mesma. É um mecanismo de defesa de último recurso. Requer imenso controle. Significa que ela acredita que o próprio laço é um perigo para ela. Ele olhou para Sylvain, seu rosto cicatrizado sombrio. Você a fez sentir que sua conexão com você, a coisa mais sagrada entre lobos, é uma ameaça à sua sobrevivência. Você precisa consertar isso, não com grandes gestos e dispensas públicas. Isso é política. Este é o coração do seu reino. Você deve consertar isso com humildade. Humildade, a palavra era estranha para ele. Ele era um rei. Ele comandava. Ele tomava. Ele não implorava. Como? Sylvain perguntou, sua voz rouca com uma desesperança que ele desprezava. Você vai até ela, Ronin disse simplesmente. Não como um rei, mas como seu companheiro. Você deixa sua coroa na porta. Você despoja seu orgulho e você diz a verdade a ela. Que você foi um tolo, que você estava com medo e que você não é nada sem ela. Ele se levantou, batendo uma mão pesada no ombro de Sylvain. E você reza à deusa da lua para que ela esteja disposta a ouvir. Sylvain permaneceu no banco muito depois de Ronin ter partido,
o frio da armaria penetrando em seus ossos. Ele era o Rei Alfa, um lobo que havia enfrentado guerra civil, fome e a ameaça de invasão sem vacilar. Mas a ideia de encarar os olhos quietos e piedosos de sua companheira e admitir sua própria fraqueza patética o aterrorizava mais do que qualquer exército. A coroa em sua cabeça de repente parecia mais pesada do que nunca. Não um símbolo de seu poder, mas um peso esmagador de sua própria criação. A caminhada até a ala da Dagger foi a jornada mais longa da vida de Sylvain. Cada passo era uma batalha contra seus próprios instintos. Seu lobo gritava para ele correr, para quebrar algo, para exercer sua vontade sobre o mundo, até que ele se dobrasse de volta a uma forma que ele reconhecesse. Humildade parecia veneno, um ácido de ação lenta, corroendo o âmago de sua identidade. Ele era o rei. Reis não rastejam. Mas as palavras de Ronin ecoaram no corredor de pedra. Este é o coração do seu reino, e o coração estava falhando. Ele dispensou os guardas postados no final da ala com um gesto brusco. Ele se aproximaria desta porta sozinho. Era uma laje pesada e sem adornos de madeira de ferro, um contraste marcante com a entrada ricamente esculpida de seus próprios aposentos. Era uma porta que prometia solidão, não boas-vindas. Ele levantou a mão para bater, então hesitou. E se ela não respondesse? E se ela simplesmente o ignorasse, deixando-o parado no corredor como um pretendente desprezado? O pensamento era tão humilhante que quase o fez voltar pelo caminho que veio. Mas então ele sentiu novamente o terrível espaço vazio onde a presença vibrante e pulsante dela, metade do laço, deveria estar. O vazio era pior do que a humilhação. Ele bateu 3 batidas suaves e hesitantes com os nós dos dedos na madeira. Era o som de uma pergunta, não de uma ordem. Alguns momentos de silêncio se estenderam em uma eternidade. Ele podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Então uma voz suave de dentro. Entre. Ele empurrou a porta e entrou, sentindo-se como um intruso em sua própria cidadela. O quarto era exatamente como ele se lembrava da infância, vasto, sombrio e frio. Kira estava sentada em uma cadeira de encosto alto perto da janela. Uma xícara do que ele sabia ser leite temperado, intocada na mesa ao lado dela. Ela não estava lendo. Ela estava simplesmente olhando para o pátio iluminado pela lua. Seu perfil uma silhueta perfeita e imóvel contra o vidro. O luar prateou seus cabelos e traçou a linha elegante de sua garganta. Ela parecia etérea, inatingível, uma rainha em um retrato. Ele fechou a porta silenciosamente atrás dele, a trava clicando com uma finalidade inquietante. Ele ficou perto da porta, deixando o quarto espaçoso entre eles. Ele tinha que despir seu poder ali, deixá-lo do lado de fora como um manto enlameado. Kira! Ele começou, sua voz mais áspera do que ele pretendia. Ela virou a cabeça para olhá-lo. Seus olhos estavam calmos, sua expressão ilegível. Ela não o convidou para mais perto. Ela simplesmente esperou. Eu mandei a Mara embora, ele disse. Foi uma abertura desajeitada, uma oferta tola, e ele soube disso no momento em que as palavras deixaram seus lábios. Ele viu o lampejo de pena em seus olhos novamente. Eu sei, ela disse, e a cidadela inteira sabe a essa altura. Foi um movimento político, um rei reafirmando o controle. Não teve nada a ver comigo. Isso não é verdade, ele disse dando um passo hesitante para a frente. Teve tudo a ver com você. Teve? Ela perguntou, sua voz permeada por uma curiosidade genuína e desapaixonada. Isso foi mais doloroso do que uma acusação. Ou teve a ver com o fato de que minha reação não foi o que você queria? Você não teve as lágrimas, a raiva. Você teve silêncio e isso parece você não podia controlar. Então você removeu o peão que estava usando. O jogo continua o mesmo. Ele estremeceu. Ela via seus motivos com tamanha clareza. Era como se ela tivesse arrancado sua pele
e estivesse lendo o pulso frenético de suas veias. Ronin estava certo. A verdade era o único caminho restante. Eu estava com medo, ele disse, a admissão rasgando sua garganta, crua e feia. Ele caminhou mais para dentro do quarto, parando perto da lareira fria e cavernosa. Ele não conseguia olhá-la. Ele encarou a escuridão da lareira em vez disso. Eu senti uma distância de você, não no laço, mas aqui. Ele tocou seu peito. Você estava se tornando mais a rainha, serena, composta, intocável. Eu senti como se estivesse perdendo a mulher que acasalei, aquela com o fogo e o temperamento, aquela que lutava comigo e por mim. Ele arriscou um olhar para ela. Ela estava ouvindo. Sua cabeça levemente inclinada, suas mãos dobradas no colo. Os jogos com Mara, as exibições públicas. Eu pensei que isso provocaria aquele fogo. Eu pensei que o ciúme faria você lutar por nós, lembrá-lo do que tínhamos. Eu queria vê-la machucada, Kira, porque sua dor teria sido a prova de que eu ainda importava, que nós ainda importávamos. Ele finalmente encontrou os olhos dela, deixando-a ver a verdade desesperada e patética. Foi o ato de um tolo, um covarde. Eu estava testando um laço que deveria ter sido minha âncora, e eu o quebrei. Eu sei disso agora. Pela primeira vez, uma sombra de emoção cruzou seu rosto. Era uma profunda e dolorosa tristeza. Ela se levantou e caminhou até a janela, colocando a mão no vidro frio, de costas para ele. Você fala do meu fogo, ela disse, sua voz tão baixa que ele teve que se esforçar para ouvi-la. Você alguma vez considerou por que ele começou a desaparecer? Aquele fogo que você amava era a ferramenta de uma mulher lutando por seu lugar. Eu lutei contra os sussurros da corte de que eu era indigna. Eu lutei contra o ceticismo dos anciãos da matilha. Eu lutei para ser vista como sua parceira, não apenas seu prêmio. E eu pensei, tola que eu era, que finalmente havia vencido, que poderia descansar, que poderia ser a rainha calma e firme que nosso povo precisava, porque eu tinha um rei ao meu lado que me via, que conhecia meu valor. Ela se virou e agora seus olhos não estavam parados. Eles brilhavam com uma dor profunda e controlada. Mas eu estava errada. No momento em que parei de lutar contra todos os outros, você começou uma luta sua? Você não viu minha paz como uma vitória, Sylvain. Você a viu como uma ameaça. Você não suportava uma rainha que não precisava ser protegida, que não precisava ser tranquilizada. Você precisava da garota em dificuldades que você conheceu pela primeira vez, não da mulher que ela se tornou. Não, ele protestou, dando um passo em direção a ela. Kira, Você o quê? Ela interrompeu, levantando a mão para detê-lo. O gesto não era de submissão, mas de comando, um comando de rainha. Você queria que eu lutasse. Eu estou lutando. Estou lutando pela minha própria sanidade. Estou lutando para me manter unida quando o laço que deveria ser minha força é a fonte da minha ferida mais profunda. Estou lutando pela dignidade que você tentou me arrancar na frente de toda a nossa corte. Ela respirou fundo, sua compostura voltando ao lugar como um sudário. Minha luta é apenas mais silenciosa do que você está acostumado. E agora estou lutando para manter uma parede entre mim e o homem que usa seu amor como uma arma. O homem que usa seu amor como uma arma. As palavras o deixaram mudo. Ele nunca vira dessa forma. Ele vira suas ações como uma tentativa desesperada de recuperar a intimidade, não como um ato de violência emocional. Ele encurtou a distância entre eles, suas mãos latejando com a necessidade de tocá-la, de segurá-la, de forçar fisicamente as peças quebradas deles de volta. Deixe-me consertar isso. Ele implorou, sua voz embargada. Diga-me o que fazer. Eu farei qualquer coisa. Ele estendeu a mão para ela. Foi um gesto simples e desesperado. Seus dedos roçaram o braço dela. Ela se retraiu como se o toque dele fosse fogo. A rejeição foi absoluta,
uma manifestação física da parede que ela havia construído ao redor de seu coração. O laço entre eles, fino como era, gritou com a agonia daquela pequena e violenta separação. Você não pode consertar isso, Sylvie, ela disse. Sua voz agora impossivelmente gentil, o que foi o som mais cruel que ele já ouvira. Porque eu não sou um vaso quebrado que você pode colar novamente. Você não apenas me machucou. Você me mostrou quem você é, um rei que teme a força de sua rainha, um companheiro que deliberadamente causará dor para acalmar seu próprio ego. Esse conhecimento não pode ser esquecido. Eu posso mudar, ele jurou, seu coração fraturando. Você pode? Ela perguntou. A pergunta pairava no ar frio e parado. Eu espero que sim, pelo bem do reino, mas não posso permitir que minha própria sobrevivência seja contingente a essa esperança. Ela caminhou de volta para sua cadeira, pegando a xícara de leite agora fria. Foi uma dispensa. A audiência havia terminado. Ele ficou ali, um rei sem autoridade, um companheiro sem conexão. Ele veio a ela com a verdade, se desnudou, e não foi suficiente. Ela não havia se enfurecido ou chorado. Ela havia ouvido, entendido e calma e racionalmente o rejeitou. Ele havia quebrado a confiança dela. E a confiança era uma coisa feita de vidro. Uma vez quebrada, nunca poderia ser inteira novamente. Poderia apenas ser substituída por algo novo, e ela não estava pronta para construir nada com ele. Ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta atrás dele sem um som. Ele havia entrado nos aposentos dela, buscando acalmar o cheiro de seu arrependimento. Ele saiu envolto nele, o cheiro frio e limpo da chuva, o cheiro dela, um fantasma em sua pele, um lembrete da tempestade que ele havia criado e da inundação silenciosa e devastadora que se seguiu. Ele havia perdido completamente e não tinha ideia de como sequer começar a encontrar seu caminho de volta. A cidadela não dormia. A fraqueza de um rei, percebida o real, era um cheiro no ar, e cada lobo com um pingo de ambição estava alerta a ela. Kira não era ingênua. Esconder-se nos aposentos da Dagger era um alívio temporário, não uma solução. Era uma declaração, e a declaração havia sido feita. Permanecer ali seria abdicar totalmente de seu papel, tornar-se uma reclusa, um fantasma. Seria um ato de rendição. E Kira não havia sobrevivido tanto tempo rendendo-se. Na tarde seguinte, ela emergiu. Ela se vestiu não com os macios veludos de uma companheira mimada, mas com um vestido de lã prática cinza escuro resistente, seu cabelo trançado para trás em uma coroa severa e elegante. Ela era a rainha e desempenharia os deveres de uma rainha. Ela ignorou o grande salão e as câmaras do conselho, ignorando os olhares surpresos de cortesãos e guardas. Seu destino era o pátio de treinamento exterior, onde os novos recrutas estavam sendo treinados para as patrulhas de inverno. Era uma parte pública, árdua e vital da vida da matilha. Um lugar que as fofoqueiras da corte raramente frequentavam. Era um lugar de força. Ela chegou a uma cena de caos controlado. O tilintar de espadas de prática ecoava nas paredes de pedra pontuado pelos grunhidos e gritos de jovens lobos. Ronin estava supervisionando os treinos. Sua voz umbrado que cortava o ruído e na muralha superior, observando tudo com a quietude de um predador, estava Sylvie. Seus olhos a encontraram no momento em que ela pisou no pátio. Kira sentiu o olhar dele como um toque físico sobre sua pele. O laço fino e tenso vibrava com seu choque, sua pergunta. Ela não olhou para ele. Ela não reconheceu sua presença. Seu foco estava nos jovens lobos abaixo. Ela moveu-se pela borda do pátio. Sua expressão de interesse focado, parando para oferecer uma palavra tranquila a um jovem em dificuldade ou um aceno de aprovação ao mestre de treinamento. Ela estava reivindicando seu território. Ela estava mostrando à matilha que sua rainha não estava quebrada, nem escondida. Ela estava presente, ela estava trabalhando. Sua presença criou uma onda.
Os lobos treinavam mais duro, seus movimentos mais afiados. Eles estavam cientes dos dois polos de poder em seu reino, separados por 30 metros, conectados por um abismo de silêncio. Foi nesta atmosfera carregada que Lord Morven da matilha Ashval chegou. Ele era um emissário visitante, um bruto corpulento de pelagem preta, um alfa cuja matilha fazia fronteira com seus territórios do norte. Sua ambição era tão óbvia quanto as cicatrizes antigas que cruzavam seu rosto. Ele foi escoltado por 2 dos guardas de Sylvain, mas ele caminhava como se fosse dono das pedras sob seus pés. Ele cumprimentou Sylvain na muralha com um aplauso alto e excessivamente familiar no ombro. Kira podia ouvir suas vozes, resmungos profundos de cima, mas ela não se virou. Ela continuou sua inspeção, recusando-se a ser atraída para a política do momento. Então Morven desceu para o pátio, seus passos pesados deliberadamente crocando no cascalho. Ele caminhou diretamente para ela, um sorriso carnívoro dividindo seu rosto cicatrizado. Os jovens lobos perto dela recuaram, suas cabeças curvadas. "Minha rainha", ele bradou, sua voz exalando uma falsa deferência. Ele pegou a mão dela, seu aperto muito forte, e curvou-se para pressionar os lábios em seus nós dos dedos. Seu cheiro era acre, de pinho podre e sangue velho. Uma visão de serenidade. Seu rei é um macho afortunado por ter uma fêmea tão calma e devota para gerenciar sua casa. O insulto era multifacetado e deliberado. Fêmea, não rainha. Devota, não poderosa. Gerenciar sua casa, não governar ao lado dele. Foi uma provocação verbal destinada a diminuí-la, a testar a fenda entre ela e Sylvain. Ele estava assumindo que o silêncio dela no banquete era um sinal de uma ômega subjugada e submissa, e ele a estava tratando como tal. Kira lentamente, deliberadamente, puxou a mão do aperto dele. Ela encontrou seus olhos pequenos e astutos com um olhar tão frio e afiado quanto o gelo do inverno. "Lord Morven, o tributo de sua matilha está atrasado nesta estação. Confio que as florestas de Ashfall não estão tão esgotadas que você não possa cumprir suas obrigações para com a coroa." Seu sorriso vacilou. Ele esperava um rubor ou um piscar de cílios. Ele recebeu um lembrete de sua vassalagem da mulher que ele acabara de dispensar como governanta. Seus olhos escureceram de desagrado. Da muralha, Sylvain endureceu. Cada músculo em seu corpo estava tenso. Seu lobo, um inferno furioso sob sua pele. Ele ouviu o insulto. Ele viu a forma como Morven a tocou, mas ele não rugiu. Ele não emitiu uma ordem de rei. Ele se lembrou das palavras de Ronan, não como um rei, mas como seu companheiro. Morven zombou, inclinando-se para Kira, sua voz caindo para um rosnado conspiratório. "Uma rainha deveria se preocupar com filhotes, não com política. Talvez se você aquecesse a cama de seu rei com mais eficácia, ele não pareceria tão tenso." Antes que Kira pudesse sequer formular uma resposta, houve um borrão de movimento. Sylvain não estava mais na muralha. Ele se moveu com uma velocidade que era aterrorizante. Uma sombra silenciosa e fluida que se materializou entre ela e Morven. Ele não havia rugido. Ele não havia gritado. Ele simplesmente se colocou na frente dela, um escudo vivo. "Morven", Sylvain disse, sua voz perigosamente suave. "Você é um convidado em minhas terras. Você insultou minha rainha. Peça desculpas a ela." Não foi um pedido. O ar estalou com um poder tão imenso que todo o pátio de treinamento silenciou. Os jovens lobos estavam congelados no lugar, seus olhos arregalados de terror. Morven, pego de surpresa, eriçou-se com agressão alfa. "Não vou me desculpar por falar a verdade para uma ômega estéril que esquece seu lugar." A palavra foi um pavio aceso. Estéril. A mais cruel e íntima das falhas. Uma agonia privada que o próprio Sylvain nunca havia jogado em seu rosto. Foi a única palavra que ainda poderia perfurar a mais espessa de suas armaduras. Kira estremeceu. Um pequeno movimento involuntário,
E Sylvain viu. Ele viu o lampejo de dor que ela não conseguia esconder. Ele não respondeu com palavras. Sua mão direita disparou, não em um soco, mas com a palma aberta, atingindo a garganta de Morvin com precisão brutal. Morvin engasgou, cambaleando para trás, seus olhos arregalados enquanto ele lutava por ar. Antes que o alfa maior pudesse se recuperar, Sylvain se moveu, seus movimentos um borrão de eficiência mortal. Não foi uma briga, foi uma execução. Um joelho na virilha, um golpe incapacitante no ombro que arrancou um grito da garganta de Morvin. E então Sylvain o tinha no chão. Uma adaga pressionada contra a pele cicatrizada de sua bochecha. Os dois guardas de Morvin avançaram, mas congelaram quando Ronin se colocou em seu caminho, sacando sua própria lâmina enorme com um som ameaçador de aço. As próximas palavras de sua boca, Sylvain rosnou, seu rosto a centímetros dos alfas aterrorizados, serão um pedido de desculpas à rainha Kira, ou serão suas últimas. Morvin, imobilizado e ofegante, olhou para a promessa letal nos olhos de seu rei. Este não era o governante tenso e distraído que ele viera testar. Este era o alfa de Heartwood em sua fúria primal e irrestrita. Eu peço desculpas, minha rainha. Morvin engasgou, seus olhos arregalados de dor e medo, fixos em Kira. Sylvain pressionou a adaga mais fundo, traçando uma fina linha de sangue. De novo, com o respeito que lhe é devido. Eu peço desculpas, Sua Majestade. Morvin ofegou. Sylvain se levantou, puxando a adaga de volta. Ele olhou para o alfa derrotado com total desprezo. Você não é mais um convidado. Você é um intruso. Ronin o escoltará até a fronteira. Se você pisar em minhas terras novamente, eu montarei sua cabeça em uma estaca no portão. Ele virou as costas para Morvin, um gesto de demissão final, e encarou Kira. Seu peito estava ofegante, a adrenalina da luta ainda correndo por ele, e foi só então que ela percebeu. Uma mancha escura e úmida se espalhava pelo lado de sua túnica. Em seu ataque rápido e focado, ele ignorou a defesa desesperada e desordenada de Morvin. O alfa Ashefal estava usando uma braçadeira com lâmina, e ela havia feito um corte profundo e irregular ao longo das costelas de Sylvain. Ele havia sangrado para defender a honra dela, não a sua própria, a dela. A curandeira começou a se apressar, mas os olhos de Sylvain estavam fixos nela. Ele não havia gritado sobre seu próprio orgulho. Ele não havia se exibido sobre sua posse. Ele havia respondido a um ataque a ela. Ele havia sacrificado seu próprio corpo, pago um preço em sangue, para protegê-la de uma ferida muito mais profunda do que qualquer lâmina poderia infligir. Foi o primeiro ato de valor altruísta que ele mostrara em meses. A parede de pedra ao redor de seu coração não desmoronou, mas uma única rachadura fina apareceu. Este não era o rei arrogante do salão do banquete. Este não era o homem desesperado dos aposentos da Dagger. Este era um vislumbre da companheira que ela havia perdido. Ela passou pelos curandeiros, seus passos calmos e medidos, e parou diretamente na frente dele. Todo o pátio prendeu a respiração. Ela olhou para o sangue escorrendo por sua túnica, então encontrou seu olhar doloroso e questionador. Você está ferido, meu rei, ela disse, sua voz clara e firme. Ela estendeu a mão e, pela primeira vez desde aquela noite, ela iniciou o contato. Ela colocou a mão em seu braço, seu toque firme e frio. Venha, você precisa ser cuidado. O laço, que havia sido um fio fino e frio, de repente flamejou com um choque agonizante e puro para ambos. Não era calor, não era perdão, mas era conexão, crua, dolorosa e inegavelmente real. Uma dívida havia sido paga em sangue e cicatrizes, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre eles não estava vazio. Estava cheio do peso do que acabara de ser feito. Os aposentos do curandeiro eram um contraste marcante com o resto da cidadela. Aqui não havia grandiosidade, apenas função.
O ar cheirava a ervas antissépticas, linho limpo e levemente a sangue. Era um lugar de vulnerabilidade, onde a patente e o título eram secundários à integridade da carne e dos ossos. Kira levou Sylvain para a sala principal, suas mãos ainda um peso firme e frio em seu braço. A curandeira-chefe, uma velha loba chamada Altia, cujas mãos eram nodosas mas firmes, correu para a frente com ataduras e uma bacia de água fumegante. "Limpe a sala", Kira disse, sua voz baixa, mas ressoando com uma autoridade que parou Altia. "Eu mesma cuidarei do rei." Os olhos de Altia se arregalaram, desviando-se do rosto resoluto da rainha, para o lado sangrando do rei, para cuidar das feridas de um alfa. Era um ato íntimo, uma tarefa reservada para uma companheira ou um curandeiro de confiança. Era uma declaração de reivindicação e cuidado. A cabeça de Sylvain ergueu-se, seu olhar fixo no de Kira. Ele esperava que ela o entregasse e recuasse para sua fortaleza de solidão. Isso era algo completamente diferente. Era uma escolha e uma escolha poderosa. Ele examinou o rosto dela em busca de qualquer sinal de suavidade, de perdão, mas não encontrou nenhum. Sua expressão era de uma resolução sombria e focada. Isso não era um ato de amor, era um ato de dever. A rainha cuidando de seu rei, o bem de seu reino. Ele entendeu. Ainda assim, um lampejo desesperado e tolo de esperança acendeu-se em seu peito. Ele deu um aceno curto e brusco a Altia. A velha curandeira curvou a cabeça e conduziu seus aprendizes para fora, fechando a porta suavemente atrás deles, deixando o rei e a rainha em um silêncio quebrado apenas pelo gotejar de sangue no chão de pedra. "Sente-se", Kira comandou, gesticulando para um catre baixo. "E tire isso." Por um momento, Sylvain não se moveu. Ele era um rei acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Mas a autoridade na voz dela não era a de uma subordinada. Era a autoridade absoluta de uma cuidadora sobre seu paciente. Argumentar seria revelar sua própria fraqueza, sua necessidade de que ela fosse algo diferente do que ela era naquele momento. Ele obedeceu. Ele sentou-se na beirada do catre e, com uma careta de dor, puxou a túnica rasgada e ensanguentada sobre sua cabeça. A ferida era pior do que ela pensava. Um corte profundo e irregular que percorria suas costelas, sangrando abundantemente. Não era fatal para um lobo de sua força, mas era feio e exigiria pontos. Para um humano, teria sido um golpe mortal. Ela respirou fundo, recompondo-se, e virou-se para os suprimentos do curandeiro. Ela trabalhou com uma eficiência metódica e desapaixonada. Ela mergulhou um pano na água quente, torcendo-o antes de voltar para ele. A proximidade foi um choque para seu sistema. Ele estava tão perto. O calor de seu corpo a alcançando, o cheiro dele, ar de inverno, e agora o gosto metálico e cru de seu sangue preenchendo seus sentidos. Era o cheiro de seu companheiro. Suas mãos, que haviam sido tão firmes, tremeram por uma fração de segundo. Ela pressionou o pano quente e úmido nas bordas da ferida. Sylvain sibilou, seus músculos tensos sob o toque dela. Mas ele não se afastou. Ele observou o rosto dela, procurando por qualquer rachadura em sua compostura. "Por que você fez isso?" ela perguntou, sua voz baixa, seus olhos fixos em seu trabalho. Ela não estava mais perguntando sobre Mara. Eles haviam superado isso. Ele sabia o que ela queria dizer. "Ele te insultou." "Homens como Morven têm me insultado desde o dia em que você me escolheu." Ela afirmou, sua voz plana. "Eles veem uma ômega de baixa linhagem. Eles sempre o farão. É o preço da minha posição." "Ele te chamou de baronesa." Sylvain disse, sua voz um baixo rosnado de fúria lembrada. Ele estendeu a mão, pairando no ar como se quisesse tocar o rosto dela, mas ele se conteve, deixando-a cair para o lado. Foi um pequeno ato consciente de contenção, e ela notou isso. "Ele usou nosso luto privado como uma arma pública contra você. Ele pegou uma dor que pertence apenas a nós e tentou transformá-la em sua vergonha. Eu o teria matado por isso. Eu ainda posso." A mão dela parou.
Ele nunca havia falado disso tão claramente. A incapacidade deles de conceber um filho havia sido uma tristeza silenciosa entre eles, um peso compartilhado que eles carregaram em silêncio por anos. Ela sempre temeu que ele visse isso como sua falha, uma falha de ômega. Mas suas palavras, nosso luto privado, uma dor que pertence a nós, reformularam isso. Ele viu isso como sua dor também. Ela pegou uma agulha e um fino fio de tripa, seus movimentos precisos mais uma vez. A morte dele causaria uma guerra de fronteira. O reino não pode arcar com isso. O reino pode arcar menos em ter uma rainha que não recebe o respeito que lhe é devido. Ele retrucou, sua voz tensa de dor, enquanto ela empurrava a agulha através de sua pele para o primeiro ponto. Ele não estremeceu. Ele viu uma divisão entre nós e tentou enfiar uma cunha nela. Ele presumiu que eu deixaria o insulto passar. Ele pensou que você era minha posse. Eu tive que mostrar a ele e a todos os outros lobos na cidadela que você é minha rainha. Ela trabalhou em silêncio por vários longos minutos, sua concentração absoluta. Ponto após ponto cuidadoso, ela juntou as bordas rasgadas de sua carne. Seus dedos roçaram sua pele a cada passagem, e cada toque era um novo choque para o laço adormecido. Era como tocar um fio vivo, um condutor para toda a dor e história que jaziam entre eles. Ela podia sentir sua força, o poder cru pulsando logo abaixo da superfície. Mas ela também podia sentir sua vulnerabilidade, sua quietude absoluta, enquanto ele se submetia aos seus cuidados. Ele estava confiando nela não apenas para curar seu corpo, mas para estar tão perto sem transformar a proximidade em uma arma sua. Quando ela terminou o último ponto, ela cortou a linha e começou a tratar a ferida com um bálsamo de confrei e milefólio. Seu toque era suave agora, seus dedos traçando a linha de sua própria obra. A intimidade do momento era sufocante. Está feito, ela disse, sua voz um pouco ofegante. Ela começou a se afastar. A mão dele disparou, seus dedos envolvendo o pulso dela. Não era um aperto possessivo e esmagador. Era uma súplica. A pele dele estava quente contra a dela. Kira, ele disse, sua voz rouca. Obrigada. Ela olhou para a mão dele em seu pulso, depois de volta para o rosto dele. Seus olhos estavam escuros com uma emoção que ela não conseguia nomear. Era mais do que gratidão. Era uma necessidade profunda e dolorosa. Eu estava fazendo meu dever. Não, ele disse, seu aperto apertando ligeiramente. Você poderia ter deixado Altia fazer isso. Você escolheu. Você escolheu me tocar. Você escolheu ficar. Eu sei o que isso te custou. A rachadura em sua parede se alargou. Ele não estava apenas vendo as ações dela. Ele estava vendo a batalha interna por trás delas. Ele entendeu o sacrifício. Deixe-me ir, Sylvain, ela sussurrou, mas não havia força por trás das palavras. Eu não posso, ele confessou, o som arrancado dele. Se eu te deixar ir agora, você vai sair por aquela porta e eu vou te perder de novo. Eu vou sentir você recuar para trás daquela parede. E eu não sei se tenho força para sobreviver a esse silêncio uma segunda vez. Ela ficou imóvel, a mão dele um grilhão de calor e desespero em seu pulso. Ele era um rei, ferido e sangrando em um catre, implorando a sua rainha para não o deixar. Ele havia se despojado de sua coroa, seu orgulho, sua raiva. Tudo o que restava era o homem, o companheiro que havia cometido um erro catastrófico e agora enfrentava as consequências, sua própria dor, a pedra fria e dura em seu estômago, começou a doer com um tipo diferente de pressão. Era a agonia de um coração que tentara tão desesperadamente virar pedra, apenas para descobrir que ainda era feito de carne. Ela não se afastou, mas também não se inclinou. Ela simplesmente ficou ali, atada a ele, no silêncio estéril e com cheiro de ervas do quarto do curandeiro. Uma escolha havia sido feita no pátio de treinamento. Outra escolha estava diante dela agora, e pela primeira vez no que parecia uma vida inteira, ela não sabia para onde virar.
Suas palavras pairavam no ar estéril, uma confissão tão crua e despojada de orgulho que parecia mais íntima do que qualquer toque físico. Ele não era um rei exigindo o que lhe era devido. Ele era um macho aterrorizado de ficar sozinho no escuro. Kira permaneceu imóvel, a mão dele uma banda quente e viva em seu pulso. O pulso sob sua pele, um contraponto frenético ao seu próprio batimento constante. O laço entre eles, uma coisa frágil, quase inexistente, ressoou com sua súplica desesperada. Queria que ela o acalmasse, que voltasse aos padrões familiares de companheira, conforto e perdão. Sua mente, a parte dela que havia aprendido a lição brutal de seu ciúme, gritou para ela se afastar, para correr de volta para a segurança de sua fortaleza emocional. Lentamente, deliberadamente, ela baixou o olhar para a mão dele em seu braço. Seus dedos eram fortes, capazes de quebrar o pescoço de um homem, mas seu aperto não era de contenção. Era uma âncora. Ele estava se segurando nela como se ela fosse seu único apoio em uma tempestade de sua própria criação. Soltar não é o mesmo que partir, Sylvie. Ela disse, sua voz mal um sussurro. Ela não tentou se soltar. Em vez disso, ela virou a mão, um movimento pequeno e sutil. Assim, a palma da mão dela repousava contra a dele. Não era um abraço, mas um reconhecimento, uma percepção do contato. Mas segurar não conserta o que está quebrado. Esperança e medo fervilhavam em seus olhos. Então diga-me como consertar isso. Diga-me o que devo fazer. Ela respirou fundo, reunindo os fragmentos esfarrapados de sua resolução. Este era o precipício. Ela poderia cair de volta no ciclo doloroso de sua insegurança e sua resistência. Ou ela poderia traçar um novo caminho desolado, mas honesto. Você não pode consertar isso, ela disse, as palavras custando-lhe mais do que ele jamais saberia. Porque você está pedindo algo que não existe mais. A confiança, a fé cega que uma companheira tem em sua outra metade. Você queimou isso. Você não pode reconstruir uma floresta das cinzas. Você só pode plantar algo novo. Eu plantarei o que você quiser, ele disse, sua voz grossa com emoção não derramada. Um jardim, uma fortaleza, qualquer coisa. Apenas não me deixe com terreno estéril. Aqui estava a escolha dela, apresentada nos termos mais duros. Ela poderia deixá-lo, e por extensão o trono, criando uma crise que destruiria o reino. Ou ela poderia ficar, mas ficar nos termos antigos era impossível. Seria um lento suicídio da alma. Não deixarei a cidadela, ela disse, sua voz ganhando força. A rainha afirmando-se sobre a fêmea ferida. Não abandonarei meus deveres ou meu povo. Ela finalmente encontrou o olhar dele, seus próprios olhos claros e desprovidos de ilusão. Mas não voltarei para sua cama. Não voltarei à pretensão de que somos companheiros como éramos. Isso se foi, Sylvie. Talvez para sempre. Ele estremeceu como se ela o tivesse golpeado. A cor do rosto dele esvaiu-se, deixando as linhas de dor ao redor de seus olhos nítidas e profundas. O que você está dizendo? Ele perguntou, sua voz oca. Estou dizendo que podemos ter um novo arranjo. Ela continuou, as palavras frias e precisas. Um tratado elaborado em um campo de batalha. Podemos ser rei e rainha, uma frente unida para o reino. Governaremos juntos. Protegeremos esta matilha juntos. Seremos aliados, parceiros na governação. Mas Sylvie e Kira, os companheiros, o casal que compartilhava uma alma, são uma baixa da guerra que você começou. Esse é o meu preço para ficar. A coroa permanece intacta, mas o laço entre nós é redefinido. É uma aliança política. Nada mais. Todo instinto, cada fibra do seu ser alfa gritou para ele recusar, para rugir sua negação e arrastá-la de volta para os aposentos deles até que ela se lembrasse de que era dele. Ele podia sentir seu lobo arranhando o interior de suas costelas
enfurecido pelos termos desta trégua fria e sem amor. Mas então ele olhou para o rosto dela, para a profunda e inabalável resolução em seus olhos, e ele soube que o caminho de volta para o que eles eram estava fechado. Ela havia trancado o portão e jogado fora a chave. Ele poderia aceitar a nova realidade que ela estava oferecendo, ou poderia perdê-la completamente. Ele lenta, agonizantemente soltou o pulso dela. Sua mão caiu, fria e vazia. A perda de contato foi uma dor física, um rompimento. Se um rei e uma rainha, ele disse, cada palavra um caco de vidro em sua garganta, são tudo o que me é permitido ter de você, então aceitarei esses termos. A rendição custou-lhe tudo. Foi um preço muito mais alto do que 1 quilo de carne ou 1 litro de sangue. Foi o preço de seu coração. Um silêncio tenso e exausto caiu entre eles. Eles não eram mais um homem e uma mulher em um quarto de curandeiro. Eles eram 2 monarcas que acabavam de negociar os termos de seu futuro. Um futuro de dever compartilhado e profunda distância íntima. O momento foi quebrado por uma batida frenética na porta. Sua Majestade! A voz de um guarda chamou, tingida de pânico. E uma mensagem urgente da fronteira norte. Sylvain estava de pé em um instante, a dor de sua ferida esquecida. O rei havia retornado. Entre! Um jovem explorador, seu rosto pálido e suado, irrompeu na sala, caindo de joelhos. Ele estendeu um pergaminho selado. Meu rei, minha rainha, Lord Morven não retornou a Grimholt. Ele reuniu suas bandeiras na fronteira. Ele clama que uma dívida de sangue é devida pela afronta à sua honra. Seus chefes de guerra estão pedindo retribuição. Sylvain pegou o pergaminho, seus olhos escaneando o conteúdo. Um músculo pulsou em sua mandíbula. Ele está bloqueando o antigo desfiladeiro da pedreira, cortando nossa rota comercial de inverno com os clãs de Iron Ridge. Kira deu um passo à frente, sua mente instantaneamente mudando de sua dor pessoal para a estratégia política. É uma provocação. Ele é muito fraco para montar uma invasão completa, não sem aliados. Ele quer te atrair para um ataque precipitado e frontal em seu próprio território, onde suas forças têm a vantagem. Sylvain olhou para ela, e pela primeira vez seu olhar não era o de um companheiro desesperado, mas de um colega comandante. Ele a via não pela lente de seu laço quebrado, mas como a rainha astuta e inteligente que ela era. O conselho deve ser convocado, ele disse, sua voz ressoando com um comando renovado. Ele caminhou em direção à porta, então parou, virando-se para ela. Ele não estendeu a mão para ela. Ele não implorou. Ele simplesmente olhou para ela. Uma pergunta em seus olhos. Você estará comigo? Ela deu um único aceno nítido. Como sua rainha, estarei. Na grande sala do conselho, a atmosfera era densa de tensão. Os anciãos da matilha, Lord Alistair entre eles, estavam reunidos, seus rostos sombrios. Sylvain estava diante da lareira, a bandagem apressadamente enrolada, um branco nítido contra o couro escuro de sua nova túnica. Kira tomou seu lugar não ao lado dele, mas em sua própria cadeira esculpida à direita, uma distinção sutil, mas clara. Eram 2 poderes separados alinhados. Sylvain expôs a situação com clareza brutal. Ele não escondeu seu papel nela. Lord Morven foi punido por um insulto à rainha. Seu desafio agora não é apenas para mim, mas para a autoridade desta coroa e a honra de nossa rainha. Nós o responderemos. Um ancião velho e cansado falou. Uma guerra de inverno é cara, Sua Majestade. Morven é uma besta teimosa em suas próprias florestas. Não o combateremos em seus termos, Sylvain declarou. Partirei ao amanhecer com minha guarda de honra. Quebraremos seu bloqueio no desfiladeiro. Um murmúrio de desentendimento percorreu a sala. Era um plano previsível, uma demonstração de força real. Muitos pensaram que era um risco tolo. Todos os olhos se voltaram para Kira, esperando. Todos sentiram o frio entre o rei e a rainha.
Estavam observando qualquer sinal de rachadura, qualquer hesitação que sinalizaria uma liderança fraturada. Kira levantou-se lentamente de sua cadeira. Sua voz, quando ela falou, era calma e clara, cortando a tensão. A guarda de honra de um rei é um símbolo poderoso, ela disse, seus olhos varrendo os anciãos reunidos. Mas Morvin espera um símbolo. Ele está esperando que a bandeira real apareça na boca do desfiladeiro. Ele provavelmente montou armadilhas, preparou uma emboscada. Ela então virou o olhar para Sylvin, um desafio direto e uma demonstração de apoio, mas tudo em um. Mas ele esqueceu que este reino tem dois governantes. Ela caminhou até o grande mapa dos territórios estendido sobre a mesa. Enquanto nosso rei faz uma grande demonstração de força aqui, ela disse, seu dedo traçando a estrada principal para o desfiladeiro da pedreira. Eu levarei um pequeno e rápido grupo de nossos melhores guardas florestais. Iremos para o norte através da Mata dos Sussurros, um caminho que Morvin presumirá que temos muito medo de tomar no inverno. Chegaremos por trás de seu bloqueio. Ele está esperando um martelo. Nós lhe daremos um martelo e uma bigorna. Um silêncio atordoado encheu a sala. Era uma estratégia ousada e perigosa, e era dela. Ela não estava se curvando ao seu rei. Ela estava criando a outra metade de seu plano de guerra. Sylvin olhou para ela, um olhar lento e de admiração surgindo em seu rosto. Ela não apenas o apoiou, ela elevou seu plano, transformou-o de um simples ato de retribuição em uma manobra estratégica magistral. Ela havia, neste fórum público, se ligado à causa dele, à causa deles, mais firmemente do que qualquer voto poderia ter. O conselho da rainha é sábio, Lord Allister bradou, sua voz cheia de aprovação. Um movimento de pinça. O lobo de Ashfall não saberá o que o atingiu. Os outros anciãos assentiram, suas dúvidas apagadas, substituídas por uma onda de confiança. Eles viram não um casal fraturado, mas um rei e uma rainha, unidos em propósito, cada um poder formidável por si só. Mais tarde, depois que o conselho se dispersou para dar suas ordens, eles ficaram sozinhos na vasta e silenciosa câmara. O fogo estalava na lareira, projetando longas sombras que dançavam como exércitos nas paredes. Você não precisava ter feito isso, Sylvin disse, sua voz baixa. Você poderia ter me deixado cair na armadilha dele. Kira olhou para ele. O homem que era seu rei, seu parceiro, seu algoz e seu companheiro. Morvin ameaçou nosso reino. Não apenas você, nosso reino, ela disse, sua voz firme. Não permitirei que ele caia, porque seu rei e sua rainha estão em guerra um com o outro. O último fio entre eles, esticado e fino pelo ciúme e pela dor, não se rompeu. Ele havia sido retorcido, não com as fibras macias do amor e da confiança, mas com os fios inflexíveis do dever, da honra e da sobrevivência de seu povo. Não era o laço que ela outrora prezava, mas era um laço, no entanto. E enquanto eles estavam no precipício de uma guerra real, era o único que importava. A primavera chegou à cidadela de Heartwood, não como um degelo gentil, mas como uma inundação implacável e purificadora. A última neve do inverno derreteu, inchando os rios e transformando a terra dura e congelada em solo rico e escuro. O cheiro de umidade e bétulas brotando encheu o ar, uma promessa de renovação que ecoava nos salões de pedra. A guerra com a matilha de Ashfall foi rápida e decisiva, exatamente como Kira havia planejado. O ataque direto de Sylvin ao desfiladeiro da pedreira foi uma finta, uma distração gloriosa e barulhenta que prendeu as forças de Morvin no lugar. Eles estavam tão focados na bandeira do rei que nunca viram os guardas da rainha descendo da Mata dos Sussurros até que fosse tarde demais. O bloqueio foi quebrado. O exército de Morvin se desfez e se dispersou. O alfa desgraçado estava agora no exílio nas terras estéreis ao norte. Seu nome, um conto de advertência sussurrado por ambiciosos senhores que poderiam considerar testar a coroa de Heartwood.
Na grande câmara do conselho, a vitória parecia notícia antiga, um assunto resolvido. O novo tópico de discussão era o acordo comercial de Iron Ridge, e Kira era quem estava com a palavra. Ela estava diante do grande mapa, seu dedo traçando uma nova rota mais eficiente através das colinas. Ao financiar a construção de uma nova ponte aqui, ela explicou, sua voz calma e ressonante. Não apenas fortalecemos nossa aliança com os clãs de Iron Ridge, mas também criamos uma nova receita de pedágio que reabastecerá os estoques que esgotamos durante o conflito com Morven. É um investimento tanto em segurança quanto em prosperidade. Sylvain a observava de seu trono. Ele não falava, ele ouvia. Sua expressão de atenção focada. Os anciãos da matilha, que outrora a viam com ceticismo, agora pendiam de cada palavra dela. Lord Alcester acenou em vigoroso acordo. Nos meses desde a batalha, este havia se tornado seu novo ritmo, uma parceria perfeita. Ele era a espada e o escudo do reino, sua autoridade máxima. Ela era sua mente, sua estrategista, sua mão guia firme. Em público, eles eram uma unidade perfeita e inatingível. Quando o conselho foi dispensado, eles permaneceram, um hábito que haviam formado. A vasta câmara esvaziava-se, deixando-os na tranquila companhia do fogo estalando e dos fantasmas de governantes passados. Por meses, esses momentos foram profissionais, cheios de breves discussões sobre os assuntos do dia, antes que ela lhe desse um aceno respeitoso e se retirasse para seus próprios aposentos. A ala da Dagger era seu domínio agora, um lugar de autonomia indiscutível. Mas esta noite, Sylvain não deixou o silêncio se instalar. Você estava certa sobre a ponte, ele disse, sua voz um resmungo baixo no quarto silencioso. Eu estava apenas pensando na vantagem militar. Você viu a econômica. Um é inútil sem o outro, Kira respondeu, virando-se do mapa para encará-lo. Um exército forte não pode marchar com o estômago vazio. Houve uma pausa, um espaço familiar, cuidadosamente neutro entre eles. Ele honrou o acordo deles à risca. Ele não tentou uma vez cruzar a linha que ela havia traçado. Não houve olhares suplicantes, nem toques acidentais, nem tentativas de manipular o laço que ainda existia entre eles. Um zumbido baixo e constante de consciência que não era nem quente nem frio. Ele lhe deu espaço, ele lhe deu respeito. Ele a tratou como sua rainha em todos os sentidos da palavra. Ele caminhou em direção a ela, parando a alguns metros de distância, honrando o limite invisível. O reino está mais forte do que esteve em uma geração, ele disse. E ela sabia que ele não estava apenas falando sobre rotas comerciais e vitórias militares. Sua força o curou. Curou-nos, seus olhos pareciam dizer, embora ele não ousasse pronunciar as palavras. Nossa força, ela o corrigiu suavemente. Uma rainha não é nada sem seu rei. Ele olhou para ela, seu olhar cheio de uma tristeza profunda e cansada que não continha traço de autopiedade. E um rei que não sabe o valor de sua rainha não é nada. Uma lição que eu fui quase arrogante demais para aprender. Ele hesitou e ela pôde ver a luta interna, o medo de ir longe demais. Kira, você está feliz? A pergunta era tão simples, tão direta que a pegou desprevenida. Ela estava focada no dever, na sobrevivência, no governo. Ela não havia parado para considerar a felicidade. Ela olhou ao redor do grande salão, para as tapeçarias que retratavam os triunfos de seus ancestrais, para o trono onde ela havia afirmado seu próprio poder. Ela pensou no respeito nos olhos dos anciãos, na eficiência silenciosa de seu governo conjunto. Eu tenho propósito. Ela respondeu, as palavras soando verdadeiras e sólidas. Eu tenho segurança. Eu tenho uma voz que é ouvida. Essas não são coisas pequenas, mas não são felicidade. Ele disse, sua voz gentil. Ele deu um único passo hesitante mais perto. Eu segui seus termos. Continuarei a segui-los enquanto você comandar. Se isso é tudo o que posso ter de você, sua mente, seu conselho, sua presença do outro lado deste salão, eu aceitarei.
É mais do que mereço. Mas devo perguntar: há alguma esperança para algo mais? Não para o que éramos. Você estava certa, isso se foi para sempre, mas para algo novo. Algo que possamos construir juntos neste novo terreno. Ele não estava exigindo, ele não estava implorando, ele estava pedindo permissão. Ele estava colocando o futuro inteiramente em suas mãos, dando-lhe todo o poder. Ela olhou para ele, realmente olhou para o homem, não para o rei ou para o companheiro que a havia machucado. Ela viu as finas linhas de tensão ao redor de seus olhos, a maneira como ele se comportava com uma restrição silenciosa e poderosa que havia sido forjada nos fogos de seu próprio arrependimento. Ele havia passado meses provando sua mudança, não com palavras ou grandes gestos, mas com ação quieta e consistente. Ele havia se tornado um parceiro em quem ela podia confiar, um aliado em quem ela podia confiar em assuntos de Estado. Ele havia reconquistado seu respeito. A parede de pedra ao redor de seu coração, que havia rachado no pátio de treinamento, não havia cicatrizado. Em vez disso, lentamente, peça por peça, ela mesma havia começado a desmantelá-la. Era uma parede construída para protegê-la de uma ameaça que não existia mais. Lentamente, ela fechou a distância restante entre eles. Ela parou bem na frente dele, perto o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo. Ela levantou a mão não para o rosto ou o peito dele, mas para a intrincada escultura no cabo da adaga cerimonial em seu cinto, um símbolo de seu poder, sua realeza. Seus dedos traçaram o padrão do cervo Hardwood. Você me disse uma vez, ela disse, sua voz um murmúrio baixo, que você tinha medo de perder a mulher que lutava. Mas você nunca a perdeu, Sylvain. Você apenas a ensinou o que realmente valia a pena lutar. Ele prendeu a respiração, seu corpo inteiro rígido com uma esperança frágil e desesperada. Seus dedos deixaram a adaga e moveram-se para a mão dele. Ela não a agarrou. Ela simplesmente colocou a palma da mão contra as costas da dele. Um toque leve e questionador. Era um convite. Ele virou a mão imediatamente, seus dedos entrelaçando-se com os dela. O contato foi elétrico. O laço entre eles, por tanto tempo, um zumbido quieto, acendeu-se. Não era o inferno furioso de sua juventude, nem o choque doloroso e surpreendente do quarto do curandeiro. Era um calor gentil e surpreendente que se espalhou de suas mãos unidas por todo o seu corpo. Um nascer do sol tranquilo depois de uma longa noite escura. Não houve lágrimas nem declarações dramáticas. Houve apenas um reconhecimento profundo da alma. As cinzas de sua vida antiga se foram, e em seu lugar, algo novo, algo mais forte havia se enraizado. Ela apertou sua mão com um pequeno aperto firme. Foi uma resposta, uma aceitação, um começo. Ele levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos. Isso não foi o gesto de um possuidor, mas de um igual devotado. Ele não a puxou para mais perto. Ele não exigiu mais. Ele simplesmente ficou com ela, segurando a mão dela, um rei e sua rainha, unidos não por uma paixão frágil e ardente, mas por um reino compartilhado construído sobre uma fundação de força tranquila e inquebrável.